Amados, hoje nós teremos a 8ª mensagem da série Dilemas da Vida. 8ª mensagem da série. Passamos, portanto, já da metade, uma série em 14 mensagens. Nós concluiremos a série no final de novembro, já iniciando a nova série, a série de preparação para o Natal, do Advento. Então seguiremos até o final de novembro. Hoje, mensagem 8 da série. Quem tem acompanhado? Foi que nós vimos domingo passado. Me ajude aí. Estamos em que livro? 2 Coríntios. Qual foi o tema da semana passada? E isso foi um tema em duas partes, Viver para Deus ou viver, não foi esse? Para si mesmo. Foi o tema do domingo passado e domingo também atrasado, 2 domingos que nós trouxemos esse dilema. E temos tratado sobre diversos dilemas. Se você perdeu alguma das mensagens, acesse o nosso canal no YouTube, todas as mensagens estão lá, ok? De fato tem sido muito edificante, tudo o que nós temos tratado aqui, desafiador, digo eu, como pregador, como pastor, expormos um livro inteiro, versículo após versículo, sem excluir nada, em pregações expositivas, pregações que nos desafiam a entender o contexto do livro, especialmente em se tratando de uma carta. Nós falávamos sobre isso nas primeiras mensagens, sempre lembramos, a carta por si, ela tem uma linguagem muito própria, muito peculiar, porque a carta, via de regra, as cartas paulinas, são 13, Paulo escreve às igrejas, ou escreve às pessoas, como a Tito, a Timóteo, diante de algumas situações, algumas questões que precisavam ser enfrentadas. Temos acesso aos escritos de Paulo, temos acesso às cartas de Paulo, mas não temos acesso de maneira clara e completa às questões, aos problemas. Por isso, as cartas nos desafiam a entender de forma mais ampla, mais plena, a mensagem do Senhor, não apenas para Corinto, mas também para nós, Igreja do Senhor, em pleno século 21. Diferentemente, o Evangelho, por exemplo, os Evangelhos, nós temos 4, Mateus, Marcos, Lucas, João, com a sua linguagem, com a sua forma, com as suas ênfases, com as suas características, mas eles trazem, de certa maneira, uma lógica e uma sequência cronológica. Por exemplo, alguns vão registrar o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, paixão, morte e ressurreição de Jesus, nessa sequência de fatos, trazendo a bibliografia de Cristo, mas não apenas, os seus ensinos, as suas instruções, a compreensão da vontade de Deus ali, expressa, manifesta por meio de Jesus, do Deus Filho. Então, os evangelhos nos trazem mais facilmente uma compreensão da narrativa, dos escritos, dos textos. A carta nos desafia. E aí temos esse desafio da carta, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, sendo a segunda, talvez até não apenas a segunda, mas pelo menos essas 2 cartas nós entendemos como textos inspirados, como escritos canônicos, palavra de Deus para Corinto e para nós. E aí temos nos debruçado sobre essa perspectiva, refletido nos textos a partir da compreensão dos dilemas, situações em nossa vida que exigem um posicionamento, que exigem uma decisão em escolher por algo, por vezes e quase sempre renunciando a outra coisa. Nós falávamos sobre isso. Toda escolha importa em renúncia. E por vezes, por não decidirmos, nós andamos talvez afetados com as nossas crises existenciais, crises de fé, crises espirituais, até por não nos posicionarmos. Alguém já disse que não decidir já é uma decisão. Esse certo comodismo, essa inércia, essa letargia, essa apatia espiritual em não tomarmos decisões, especialmente face aos dilemas da vida, as questões que exigem de nós um posicionamento, exigem de nós uma decisão. Isso nós vimos logo na primeira mensagem. E seguimos,
E temos seguido. Nós vimos o viver para si ou viver para Deus em 2 mensagens e fomos até o capítulo 6, no versículo, me ajudem, qual foi o versículo que nós encerramos? Até o versículo 13, não é isso? Então hoje nós começaremos do versículo 14. É o livro todo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. E aí nós vamos até o versículo 1 do capítulo 7. Pastor, por que não vai até o final do capítulo? Não é mais fácil, não, mais prático? Deixa eu dizer, aproveitando aqui, como nós também fomos na semana passada, ou na semana anterior, nós fomos lá do versículo 11 do capítulo 5, até o versículo 2 do capítulo 6. Olha só, quando a Bíblia foi escrita, não havia essa divisão em capítulos ou versículos, amém, igreja? Não havia. Eram escritos, eram registros, eram textos inteiros. Essa divisão vem já na Idade Moderna, como forma de facilitar o nosso acesso aos textos bíblicos, a localização de determinadas instruções, determinadas partes que queremos ali ler ou estudar. Então isso vem posteriormente, de maneira que essas divisões, elas não compõem necessariamente o texto inspirado por Deus. E dessa maneira, quando nós nos propomos a pregar algo, a comunicar algo, a refletir sobre um determinado tema, nós escolhemos um trecho do texto maior. Um trecho, em teologia nós chamamos de perícope, é um trecho. Esse trecho pode ser alguns versículos, podem ser 4, 5 versículos, podem ser 15 versículos, 30 versículos, a partir daquilo que nós queremos comunicar, daquilo que nós queremos entender, do tema proposto. Então, o nosso tema hoje vai tratar sobre andar na luz ou andar nas trevas. Nós temos, e isso é bem notório a partir do versículo 14, uma mudança temática. Como disse, nós concluímos ali a mensagem anterior, lá no versículo 13, Paulo expressando o seu amor. Falávamos sobre isso domingo passado, como essa carta, especialmente essa carta, ela se diferencia das demais, dado o sentimento de Paulo. Como ele registra o seu afeto, o seu amor pelos coríntios, dizendo que escreveu com lágrimas, com dor no coração, pelos julgamentos, pelas acusações, porque o ministério de Paulo estava sendo descredibilizado, atacado até, porque eles estavam seguindo outros ensinos. Nós falamos sobre isso no começo da série. Ele coloca todo o seu amor, todo o seu afeto, toda a sua preocupação e cuidado com a igreja em Corinto. E nós encerramos a mensagem passada, o versículo 13, com essa temática. Aí segue o versículo 14 agora com outra temática, como se fosse um texto desconexo. Essa é uma característica das cartas, porque são questões diversas tratadas naquela mesma carta, e absolutamente não são temas desconexos, porque são questões importantes que precisavam ser enfrentadas por aquela igreja, precisavam ser compreendidas por aquela igreja, e esses princípios, fundamentos importantes e fundamentais até para a igreja, precisavam ser ali tratados, abordados, colocados, registrados na carta. Então, quando nós falamos nessa temática, quando nós entendemos ou refletimos quanto a esse dilema, talvez nos venha a ideia, como falamos domingo passado, que não deveria ser para nós um dilema, o andar na luz ou andar em trevas, porque bem sabemos que nós devemos andar na luz, amém, igreja? Assim como nós falamos domingo passado, não deveria ser um dilema o viver para Deus ou para si mesmo, porque nós sabemos que devemos viver para Deus, para a glória de Deus. A questão é que talvez as distrações, os embaraços, talvez as afetações do mundo nos levem a nos desviar do Senhor, dos caminhos do Senhor, nos tirem eventualmente, momentaneamente da luz, e nos conduza a trevas, a viver trevas em nossas vidas, ainda que tenhamos sido retirados das trevas, ainda que os nossos olhos espirituais tenham sido abertos, ainda que tenhamos sido vivificados pelo Espírito, e assim que nós entendemos, antes estávamos mortos,
Como mesmo o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios, vocês estavam mortos em suas transgressões, em seus pecados, em seus delitos, e o Espírito nos trouxe vida, nos trouxe esse olhar espiritual, esse discernimento, esse entendimento do Deus que nos alcançou, das coisas, os propósitos da vontade de Deus. Mas nós somos afetados por esse mundo. Não fosse assim, Cristo não teria orado por nós. João 17. Aquela oração linda, maravilhosa, em que Ele ora por si, ora pelos discípulos e ora também por aqueles que crerão, pela igreja, por nós. Nós somos contemplados naquela oração de Jesus. Oro também por aqueles que crerão, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E nós falamos sobre isso, estamos aqui em missão, como nós vimos lá no capítulo 5, representando o reino de Deus, como embaixadores de Cristo, neste mundo em missão, trazendo os valores, embaixadores, representantes. Portanto, ao enfrentarmos esse mundo, nós somos afetados também pelo mundo. É certo que nós somos chamados a influenciar, a sermos sal da terra, luz do mundo, mas de alguma forma em nossas relações, na vida cotidiana, nós também somos afetados. E por vezes, ainda que consciente ou inconscientemente, nós estamos andando em trevas. É sobre isso que nós vamos refletir. Esse é o tema da nossa 8ª mensagem da série Dilemas da Vida. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Lembro que na primeira mensagem trouxe a sugestão, a orientação para que todos lessem o livro inteiro e relessem. Essa é uma estratégia muito usada na andragogia, na pedagogia, no ensino, né? Quando você tem um conhecimento prévio daquilo que é ensinado, o seu nível de retenção, o seu nível de absorção daquilo que é falado, compartilhado, refletido é mais amplo. A pedagogia para as crianças usa dessa técnica, eis aqui a pedagoga, a gente fala muito sobre isso. A andragogia, que é o ensino para adultos, assim também. Então quero mais uma vez, aproveitando que estamos aqui no meio da série, passando um pouco da metade, incentivá-los a que vocês leiam essa carta por inteiro e releiam, não é tão longa assim, releiam, reflitam, meditem em cada um desses textos. Esse texto nos traz desafios, especialmente quando nós lemos essa expressão tão usual, tão citada, o tal do jugo desigual. Quem já ouviu falar sobre essa expressão? É nesse texto. Jugo desigual. Em que pese nós temos outros textos que trazem a palavra jugo. Venham a mim, o meu jugo é leve, palavra de Jesus, é a mesma palavra, a mesma expressão. Mas o jugo desigual é encontrado nesse texto que nós lemos. E muitas vezes essa ideia do jugo desigual é atribuída ao casamento. Quem aqui já ouviu ou entende que o jugo desigual diz respeito, tem a ver com casamento? A irmã já levantou o bração ali.
Quem mais? O jugo desigual tem a ver com casamento, pastor. Vá, levante. Levante, tenha coragem. Quem acha que não? Não, não tem a ver com casamento. Lucas estava de manhã aqui. Aí tem gente que não levantou o braço, né? Eu vou perguntar de novo. Quem acha que o jugo desigual tem a ver com casamento? Levanta o braço. Tem a ver, sim, tem a ver com casamento. Não tem a ver com casamento, levanta o braço. E os mornos, eu não sei se você sabe o que acontece, viu? Os mornos, o que é que diz a palavra? Não tem neutralidade no reino de Deus não, viu, amados? Tanto quem levantou, como quem não levantou, porque não acha que tem a ver, ou levantou os dois, né, na verdade. Quem levantou achando que tem a ver, e quem levantou achando que não tem a ver, acertaram. Só errou quem não levantou em nenhum momento. Tem a ver e não tem a ver. E é isso que a gente vai aqui entender. Mas, de fato, esse texto é muito ligado, é muito utilizado na perspectiva da relação entre o homem e a mulher. No casamento, no namoro. Ah, porque o crente não pode namorar com o descrente, é pecado. Quem acha assim? Tem gente que está aqui que acha. Deixa eu dizer, desde já, é não, irmão. É não. Tira essa ideia da cabeça. E está tudo certo você achar até aqui que é. A partir daqui é responsabilidade sua, porque você está recebendo a instrução do Senhor. E como disse de manhã, eu quero que esse texto lhe inquiete, de tal maneira que você coloque-se diante do Senhor. Senhor, me dá convicção destas coisas. Entendo a minha responsabilidade e com todo temor prego acerca dessas coisas. E que se não for do Senhor essa instrução, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Mas você também tem a sua responsabilidade. Amém, igreja? Então, desde já eu quero dizer que não se trata aqui de pecado, não se trata de uma imposição, de um mandamento, senão de uma Isso. Então, aqui nós temos uma O que é orientação ou conselho não trata de pecado. Amém, igreja? Agora, não seguindo a orientação, nós podemos cair em tentação sendo levados ao pecado. Esse é o ponto. Não seguindo a orientação, nós podemos deixar de andar na luz e estarmos nas trevas, por negligenciarmos a orientação ou o conselho do Senhor em sua palavra. Você sabe o que é julgo? Julgo não tem L, né? Não é julgo de julgamento. Quem sabe aqui o que é julgo? Me ajude. O irmão lá de Piancó disse que sabe. A canga. Ficou caro, né? Irmão, e a canga o que é? Isso. Vocês escutaram ou não? Tem que ir lá para Piancó. A gente da cidade não vê isso, né? Mas a gente, veja, Cristo aqui usa, assim como o apóstolo Paulo, elementos próprios, familiares ao público que os ouvia. Agricultores, criadores de rebanhos, que lidavam com animais, com boi, com jumento, enfim, com ovelhas. E essa linguagem era muito familiar, era muito fácil, de fácil compreensão. Então, o jugo é a canga, né? Aquele pedaço de pau, podemos dizer assim, que atrela um animal no outro, certo? No lombo do animal, né? Você tem ali 2 bois, aí você tem uma canga, também chamado de jugo. Tem outro nome? Acho que não, né? É isso mesmo, cangalha, né? Cangaia, né? Mas chamando de cangaia, mas não é o que você está pensando. Me ajuda aí. Não é cangalha o nome? Eu estou certo ou estou errado? Hein? Não, é outra coisa. Estou errado. Eu vou consultar agora os universitários. O que é cangalha? Eu achava que era canga, não é. Não, é o quê? A cangalha, me diga que eu digo aqui para a igreja. A cangalha é usada em animal carga, jumento. Entendi. Aquela aqui para levar carga. Entendi. O jugo é quem liga um ao outro. É a canga. Olha eu errado. Obrigado, meu irmão. Então, vocês entenderam, não? A cangalha é a carga, ou aquele equipamento que se bota em um animal, não é isso? Entendi. Eu estava errado. Né?
A canga, por sua vez, aí sim, é o jugo, é o que atrela um animal no outro, levando-os ao trabalho, não é isso? A produção no arado, para arar a terra, ou para carregar uma carga, uma carroça. Está entendendo, queridos? E olha o que diz o texto em Levítico, você não precisa abrir. Olha o texto em Levítico que diz, uma instrução que se viu aqui como referencial para Paulo. Melhor, Deuteronômio, porque Levítico também tem, mas esse aqui é mais claro, Deuteronômio 22:10. Não are, são instruções do Senhor para o seu povo. Veja só, estamos aqui no Pentateuco. O povo tinha saído de Israel, melhor, saído do Egito. Rapaz, a cangalha me atrapalhou todo, enquanto eu estava achando que era a mesma coisa. O povo estava saindo do Egito em direção a Canaã, certo? E estava sendo instruído pelo Senhor, preparado pelo Senhor, sendo santificado pelo Senhor. Todas as instruções foram dadas pelo Senhor. Os aspectos relacionais, da produção, tudo. E aí Deus diz ao seu povo, Deuteronômio 22:10, não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Por quê? Porque o boi e o jumento são diferentes. Estruturas, tamanhos, dinâmica, velocidade. Se você coloca no mesmo jugo o boi e o jumento, vai ter problema. Um ou outro animal vai cansar, vai sofrer e você não terá um resultado efetivo. Vocês estão entendendo agora o que significa o jugo desigual? Esse é o sentido. Não é tanto sobre o jugo. Aqui é apenas uma metáfora. É apenas uma ilustração. A questão aqui é a nossa relação com as pessoas. E o ponto 1 da nossa mensagem, anote. Como andar na luz e não nas trevas. Anote. Ponto 1. Tendo a consciência que não há comunhão entre crentes e descrentes. Esse é o ponto 1. Só para começar. Tendo a consciência, eu gosto quando o pessoal pede para repetir, porque está anotando, né? Bênção. Tendo a consciência que não há comunhão entre crentes e descrentes. Tendo a consciência que não há comunhão entre crentes e descrentes. Vamos aqui, portanto, definir algumas coisas para além do aspecto do jugo. O que são os crentes? Não são as pessoas que se ajuntam nas igrejas evangélicas. Assim é entendido, né? De forma popular. Os crentes são chamados os evangélicos. Seria sinônimo, sim ou não? Na cultura popular do nosso país. Os crentes são os evangélicos. Não se trata apenas disso. É possível, sim, que os evangélicos sejam crentes, mas quando nós falamos de crentes aqui, talvez na sua Bíblia, se você usa a tradução Almeida, a palavra tem incrédulo e não descrente. Aqui uma clara distinção entre aqueles que creem e não apenas creem, não creem em qualquer coisa, não creem de qualquer maneira. O crente aqui falado, o crente aqui qualificado, o crente aqui que é o público de Paulo, quando ele diz, não se ponham vocês que são crentes, é o público de Paulo, não se ponham em julgo desigual com descrentes. Ele fala para crentes, pessoas que creem em Cristo, que têm uma fé em Jesus, que por essa fé foram salvos pela graça por meio da fé. São esses os crentes aqui, é esse grupo para o qual é destinada essa carta, os coríntios e nós. Não há comunhão, queridos. O que tem em comum, e aí ele vai falar sobre isso, não há comunhão. A palavra comunhão vem de koinonia, no grego o termo é koinonia, é vida comum, é vida que se compartilha, é vida que se convive junto, mas é muito além da convivência, é vida que se doa, que se recebe, é abrir o coração, é confessar pecado, é expor as fragilidades, sabe? A palavra nos fala, a nós enquanto igreja, nos traz a um nível tal de comunhão que nos exorta, nos instrui a confessar os pecados uns aos outros. Há um grande risco, usando apenas essa instrução, de nós confessarmos pecados a descrentes, apenas exemplificativamente aqui falando, expor as nossas fragilidades,
os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas vulnerabilidades a pessoas que não creem no mesmo Deus, ou não creem da mesma forma que nós cremos, que não têm a palavra de Deus, ou não têm a Bíblia como sendo o manual de fé e prática. Portanto, amados, nós precisamos entender que não há comunhão entre crentes e descrentes. Isso não quer dizer que nós devamos nos afastar das pessoas, mas entender os limites das nossas relações. Nós podemos sim ter amigos descrentes. Nós convivemos com pessoas descrentes todos os dias, no trabalho, talvez na vizinhança, talvez na parentela, talvez em casa. Quiséramos nós ter uma família totalmente crente, de homens, mulheres, irmãos, parentes, que creiam no Senhor, e em nossas reuniões familiares poder louvar junto com a família. Que bênção, hein? Que dádiva, louvar, se alegrar com o Senhor em família, ser igreja junto com a família. Temos famílias que celebram ao Senhor, que se reúnem aqui ou em outras igrejas. É bênção, meu irmão, minha irmã, isso é bênção, mas não é a realidade de todas as famílias. Pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho comunhão com meu pai? Eu não estou dizendo, isso é um discernimento que você precisa ter. O senhor está afirmando que eu não devo ter comunhão com meu irmão, filho do mesmo pai, da minha mãe, só porque ele não crê em Cristo? Eu não estou dizendo, é Paulo, é o apóstolo Paulo, é o Senhor, é a palavra de Deus que nos está falando isso. Não se pôr em julgo desigual, não ter comunhão, porque não há compatibilidade, não há que se entender a vida comum. Aí nós lembramos daquele ditado popular, né? Que todos são filhos de Deus. Isso é uma grande heresia. Quem já ouviu isso? A gente ouve isso aos montes, né? Porque todo mundo é filho de Deus, eu tenho direito a ser feliz porque todos são, porque eu sou filho de Deus também. O que a Bíblia diz quanto a sermos filhos de Deus? Vamos lá ao texto bíblico, está lá em João, eu quero ler, não precisa você abrir, só para a gente entender o que a Bíblia diz, não as opiniões, não o que as pessoas acham, não o que as pessoas dizem, mas lá em João, capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do verso 10, está escrito assim: aquele que é a palavra, o apóstolo João se referindo a Jesus, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E logo a seguir nós vamos ver o registro do diálogo de Jesus com Nicodemos, dizendo assim: Nicodemos, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E nós lemos e nós vimos também, ainda nessa série, o apóstolo Paulo falar que aquele que está em Cristo, que é nascido do Espírito, é nova criação. Eis que tudo se fez novo, as coisas antigas passaram. É nova criação. Quem não está em Cristo, queridos, estamos falando aqui dos descrentes, é apenas criação, mas não nova criação. Não experimenta a novidade de vida porque ainda não foi nascido do Espírito. Então não há que falarmos em comunhão entre crentes e descrentes, porque não seguimos nós que cremos, junto aos que não creem, os mesmos princípios, os mesmos valores, o mesmo Senhor, não temos os mesmos propósitos. Amém, igreja? Repito, isso não quer dizer que devamos nos afastar das pessoas, não, a missão se cumpre junto às pessoas. Por isso Jesus orou pela nossa proteção. Não peço que os tire do mundo. Eles estão do mundo, mas eles não são do mundo. Não peço que os tire, estamos nesse mundo em missão, mas que os livre do mal, para cumprirem a missão, pregando o bem, proclamando o reino. Mas esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender, que não há comunhão. É a consciência que nós precisamos ter, que não há comunhão entre crentes e descrentes. E como disse, esse é um tema bastante difícil, esse é um tópico bastante difícil para nós, que convivemos com as pessoas, mas eu mais uma vez repito e reforço, comunhão é diferente de convivência. Nós estamos no mundo, nós convivemos com pessoas, e precisamos exercer influência sobre a vida dessas pessoas. E aí eu vou para o segundo tópico,
exatamente nesse aspecto das influências, porque estamos no mundo, trabalhamos, nos relacionamos, temos amigos, colegas, equipes, pessoas que conosco estão cotidianamente, e alguns podem ser crentes ou não, alguns podem ter inclusive outras crenças, outras ideias, outros valores, outras ideologias, outros princípios. Queridos, eu quero aqui também pontuar que isso pode acontecer no ambiente de trabalho, na faculdade, na vizinhança e na igreja. Agora pegou, né? O apóstolo Paulo estava orientando, instruindo os verdadeiros cristãos acerca dos falsos cristãos. Os verdadeiros crentes, buscando preservá-los das influências dos falsos crentes, dos incrédulos, ou daqueles que se mostravam como cristãos, ou como crentes, como religiosos. A palavra diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então eu quero aqui também colocar esse adendo, esse parênteses, quanto aos descrentes que a gente costuma julgar e atribuir a esses, pessoas que estão distantes ou fora da igreja, há muitos descrentes sentados nos bancos da igreja. Amém, queridos? A questão para nós, quer seja na igreja, no domingo, no trabalho, no lazer ou na família, é entendermos que nível de influência esses com os quais nós convivemos, que nível de influência eles exercem sobre as nossas vidas. Que tipo de afetação as nossas relações interpessoais com as pessoas nos trazem. Porque Paulo vai dizer, pois o que tem em comum, veja que ele usa o termo aqui, comum ou comunhão, nesse sentido da koinonia, da vida comum, como membros de um mesmo corpo. O que tem em comum a justiça e a maldade? Ou, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Aqui uma palavra que significa Satanás ou diabo, talvez na sua palavra tenha maligno, se você usar Almeida. Belial é um sinônimo para o maligno, para o capiroto, para coisa ruim, como você quiser, o encardido. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Segundo ponto, já para você anotar. Primeiro ponto que nós vimos, qual foi? Como andar na luz? Respondam. Tendo a consciência de que não há comunhão entre crentes e descrentes, que o Espírito Santo nos dê essa consciência, que não sejam aqui as palavras do homem, do pastor, apenas a nos convencer, senão o discernimento, o entendimento, a compreensão que o Espírito Santo nos dá. O segundo ponto fala exatamente sobre esse discernimento, sobre o que nós lemos aqui, sobre uma realidade que nós não podemos negligenciar, como andar na luz, anote, discernindo acerca das oposições que nós enfrentamos. Discernindo acerca das oposições que nós enfrentamos. Leia-se, a batalha espiritual. Tudo que nós estamos aqui tratando, queridos, fala sobre aspectos espirituais. Influências espirituais, que podem também chegar ao coração, podem chegar à mente, podem também nos afetar do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, mas sobretudo é uma realidade espiritual na qual nós estamos inseridos. Nós cremos que uma vez contemplados pela graça e pelo favor de Deus em Cristo Jesus, nós somos salvos. Uma vez salvos, assim entendemos nós, sempre salvos. A depender de nós, se dependesse de nós, a salvação seria algo temerário, vulnerável, frágil. Poderíamos, sim, afirmar que a salvação se perderia, se dependesse de nós, que somos frágeis.
que vacilamos, que oscilamos, como não depende de nós, como nós somos escolhidos soberanamente pelo Senhor, como a salvação se deu por aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus, de maneira perfeita, sacrifício único e suficiente, eu tenho a segurança de que uma vez salvo, para sempre, eternamente, eu estou salvo. Amém, igreja? Eu e você. Quando nós falamos sobre batalha espiritual, portanto, nós estamos falando sobre o nosso processo de santificação, de comunhão com Deus, não acerca da salvação, de aspectos, questões, situações que possam afetar o que Cristo realizou de maneira perfeita na cruz. É sobre fé, é sobre plenitude, é sobre alegria, é sobre o vigor do Espírito em nós, é sobre contentamento, é sobre esperança, que podem ser afetados em razão dessas influências, não a salvação. E aí o apóstolo Paulo vai falar sobre aqui aspectos antagônicos, exatamente as oposições. O que tem em comum? Que combinação há entre a justiça e a maldade? A justiça de Deus, um Deus perfeito e justo, e a maldade de um mundo que jaz em trevas, de um mundo corrompido e corruptor. Que comunhão pode ter entre luz e trevas? Não, são totalmente incompatíveis. Onde há trevas não há luz, onde há luz não há trevas. Que harmonia entre Cristo e Belial, entre Cristo e o maligno, o Deus perfeito, santo e justo, com aquele que caiu e consigo levou uma rebelião que há de comum entre o crente e o descrente. São essas oposições, queridos, que nos falam sobre uma batalha espiritual, entendendo que a nossa luta não é contra pessoas, nós falávamos sobre isso já, e nós precisamos lembrar. Mas as influências que nos chegam por meio daquilo que nós vemos, ouvimos, lemos, das informações cotidianas em nossa vida. E apesar de nós entendermos que a luta não é contra pessoas, mas sim principados, potestades, demônios, enfim, o reino espiritual, nós entendemos que o maligno, Belial, se manifesta, atente a isso, por meio das pessoas. Assim como lemos e cremos que Deus se manifesta por meio das pessoas. Portanto, tendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir todos os homens. Lemos isso há 2 domingos atrás, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. E eu falava sobre isso, essa persuasão, esse convencimento que nos fala sobre a instrumentalidade, como servos do Senhor, usados pelo Senhor, pelo poder do Espírito Santo, conduzindo pessoas a Cristo. E a pergunta que nós colocamos ali, uma pergunta retórica, mas não é o Espírito Santo que convence? Sim, mas como atua o Espírito Santo, se não por meio da igreja? Essa foi a reflexão que nós fizemos 15 dias atrás. É como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. É Deus falando, é Deus agindo, é Deus abraçando, é Deus consolando. É Deus se manifestando por meio dos seus discípulos, daqueles que representam o reino de Deus. Assim também, por um outro lado, o reino das trevas é manifesto, ou se manifesta por meio das pessoas. Da mesma forma que compreendemos o Deus que se revela, que se apresenta, que fala por meio dos profetas, dos servos, do exército do Senhor, do povo de Deus, da igreja de Cristo, enfim, o reino espiritual do mal da mesma forma. Mas nós precisamos sempre lembrar que a nossa luta não é contra pessoas. O nosso agir, a nossa atuação é por libertar essas pessoas, proclamando a verdade. Conhecerão a verdade vos libertará. Há, portanto, uma batalha espiritual travada, queridos. A questão é discernirmos sobre essas oposições, sobre esses níveis de influência. Pastor, eu devo me afastar das pessoas? Não. O que você precisa é discernir acerca da influência que determinada pessoa exerce sobre a sua vida. E é simples. Sabe aquele amigo, amiga, confidente, com quem você abre o coração? Você entende que se essa pessoa não é propriamente um crente, há riscos
em você expor as suas vulnerabilidades? Ainda que essa pessoa, esse amigo, irmão, enfim, parente, seja o mais bem intencionado, mas não segue, eventualmente, eu estou colocando aqui situações de descrentes, não seguem os mesmos princípios, não creem no Senhor, não têm o Espírito Santo, não têm o conhecimento da verdade, como orientar, como aconselhar. Talvez você se sinta aliviado ao abrir o coração, e isso nos alivia. Não é assim quando a gente senta no divã do psicanalista? Eu não sei, nunca me sentei, e não estou aqui falando mal absolutamente. Por vezes nós precisamos desses profissionais para nos ajudar a pensar, a entender a mente e o coração. Mas você fala e terminou a consulta, ele não disse nada. E você acha que saiu de lá melhor. Por quê? Falando você organiza os seus pensamentos. Você está conversando consigo mesmo, a gente não faz isso. Para se fazer entender, você pega tudo aquilo que está confuso na sua mente e no seu coração e organiza minimamente para poder se fazer compreendido. Vocês estão entendendo o que eu quero colocar aqui, queridos? Por vezes essas pessoas com as quais nós sentamos e nos aliviamos e abrimos o coração, talvez não nos deem os melhores conselhos, talvez até nos deem os piores conselhos. Já compartilhei com a igreja, já falei sobre as crises que tive em meu casamento, em nosso casamento no início da nossa relação esse ano, completando 25 anos, bodas de prata, 30 anos quase juntos, mas muitas lutas, especialmente no início, pela minha imaturidade. Se tivesse ouvido os conselhos, não estaria completando bodas de prata. Se tivesse ouvido as opiniões dos amigos, amigas, certamente não estaríamos nós completando 25 anos, com muitas lutas, com muitos erros, acertos, alegrias no Senhor. Até aqui tem nos sustentado o Senhor. Sabe, queridos, essa é a questão, entender a batalha espiritual travada em nossa mente, em nosso coração, em um nível espiritual que não diz respeito a uma luta contra pessoas, mas que essas pessoas, por não crerem, por serem incrédulos, não terem a palavra de Deus como regra de fé, manual de fé e prática, podem nos levar a desviar do caminho do Senhor, podem nos tirar da luz e nos lançar em trevas. É sobre isso que Cristo aqui está falando, sobre uma total incompatibilidade entre crentes e descrentes, entre aqueles que professam a Jesus e têm a sua fé, os seus valores, os seus princípios, e aqueles que não têm. Então atentem ao seu amigo, ao seu confidente, aquele que talvez você chame de casca de bala. O casca de bala é crente? Se for, amém, glória a Deus, agradeça pela vida dele. Eu achava que casca de bala era bala de atirar. A gente aprende com a cultura popular, é casca de bala de bombom, né? Eu aprendi um dia desse, que é grudado, não sai de junto, né? Quem é o seu casca de bala? Você tem alguém assim? É crente. Vocês estão entendendo, queridos? É prático aqui, meu irmão. Não vamos teorizar, não. O casca de bala, o seu amigo que você liga, que você manda mensagem, agoniada, aperreada, a sua amiga, sei lá quem, é crente? Sim, sim, louve a Deus. E como é que eu sei, pastor? Mais uma vez, os conselhos, as opiniões, as atitudes dessa pessoa te fortalecem, te conduzem ao Senhor, abençoam a sua vida ou te afastam de Deus. Essa é a reflexão que nós precisamos fazer, porque o maligno atua por meio das pessoas. O mundo jaz em trevas. O que quer dizer isso? Que aqueles que não estão no Senhor estão sujeitos e dominados pelas trevas, ainda que não tenham consciência disso, mas nós temos, é o que diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Ponto 2, portanto, eu sei que aqui você vai sair aqui cheio de coisa na cabeça, e mais uma vez, que esse texto lhe inquiete, lhe incomode de tal maneira que você coloque diante de Deus. Eu não concordo, e você tem todo o direito do mundo de não concordar com uma palavra minha, mas de submeter a palavra de Deus. Como crente, como servo de Cristo, como discípulo, como nova criatura que busca as coisas novas, o novo viver, você tem
por compromisso com o Senhor, submeter-se a essa palavra. Se não vier do Senhor, mais uma vez, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas a responsabilidade é sobre cada um de nós, aquele que vos prega e como você recebe o que está sendo pregado. Ponto 2, qual foi? Como andar na luz, discernindo acerca das oposições que enfrentamos. E isso tem a ver com as influências, com esses antagonismos, esses contrastes, coisas que nos conduzirão a Cristo, nos abençoarão, e coisas que nos afastarão, situações, pessoas que nos afastarão do Senhor, pelas suas opiniões, pela sua interferência, por aquilo que é dito, por aquilo que ouvimos e consideramos. Nós precisamos discernir acerca dessas coisas. E ponto 3, ainda no verso 16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Olha o que Paulo fala aqui de maneira linda. Somos santuário de Deus, antes dizendo que acordo há entre o templo de Deus. Ele está falando do nosso corpo, da nossa vida. Ele está falando da igreja. Quando nós entendemos esse aspecto templário, do templo, do lugar, nós vamos lá para o Antigo Testamento e vamos entender que Deus se manifestava na tenda, não era assim? Após a saída do Egito, a tenda do encontro, ou tabernáculo, aquela tenda que era montada aqui ou acolá. Havia uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. A nuvem os protegia, o povo de Israel, do sol, a coluna de fogo do frio, amplitude térmica no deserto terrível, intensa. E sempre que essa nuvem parava, eles assentavam o acampamento, montavam o acampamento. A nuvem se deslocando, o povo de Israel seguia conforme a orientação do Senhor. Ali era o Senhor direcionando. Parou, monta a tenda do encontro, o tabernáculo, o local que representava a presença de Deus. Depois do tabernáculo, nós vamos ver que esse povo se estabelece na terra prometida, em Canaã. E ali se estabelece o império, o reino de Israel, os primeiros reis, as teocracias. E ali nós temos o templo de Salomão, agora representando o tabernáculo, que antes era a tenda, agora é o templo, o grande templo. Isso é a antiga aliança. Na nova aliança nós vamos ver que o próprio Jesus é o templo de Deus. Por isso nós somos chamados de corpo de Cristo. Somos membros, como crentes, de um mesmo corpo, do qual Cristo é a cabeça. Ele é o templo e nos torna também, por sermos membros do mesmo corpo, templo de Deus, ou santuário do Deus vivo, como aqui Paulo está nos afirmando. Essa é a perspectiva, é o entendimento, é a instrução que nós temos na nova aliança, queridos, quanto a esse aspecto templário. Por isso que nós não chamamos esse lugar de templo, é um erro. É uma prática veterotestamentária do Antigo Testamento, ultrapassada. Isso aqui não é templo, isso aqui é um salão, isso aqui não é um altar. A gente nunca sacrificou animal aqui, porque era isso que se propunha o altar, o local onde se sacrificava animais. Nunca sacrificamos, não é um altar, isso aqui é um palco. Amém, igreja? Conceitos e ideias que, para além dos seus significados semânticos, nos falam muito se estamos ainda vivendo o antigo ou o novo. Se o véu foi retirado dos nossos olhos e estamos vislumbrando a glória da nova aliança, que não desvanece, mas aumenta a cada dia. Nesse sentido, somos nós o santuário de Deus. Somos nós o templo, como membros do corpo de Cristo, que é o templo de Deus. Destruam esse templo, palavra de Jesus, e eu o construirei em 3 dias. Ora, ele estava se referindo a quê? Iria Jesus construir aquele templo novamente com alvenaria? Não, é o seu próprio corpo.
Em 3 dias, morto, ressuscitando ao terceiro dia. É nessa perspectiva, queridos, que entendemos essa experiência sobrenatural que experimentamos no Senhor, sendo a habitação do Espírito Santo, santuário de Deus. E nessa guerra espiritual nós precisamos atentar a isso, precisamos zelar por esse santuário. É o que está escrito aqui. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Ídolos? Aonde estão? Que eu não tenho visto. Aonde estão? Que não são visíveis aos meus olhos? Em nosso coração. O coração é uma fábrica de ídolos. A egolatria, que pode ser também chamada de vaidade, é um grande ídolo, é um grande Deus em nós. O dinheiro torna-se também um Deus para nós quando o desejamos, quando vivemos buscando apenas riquezas, quando nos tornamos ansiosos, quando nos faltam os recursos. Deuses ou ídolos em nosso coração, talvez invisíveis aos nossos olhos, mas que nutridos, alimentados, nessa luta que há entre luz e trevas, travada nesse campo minado que é o nosso coração, essa grande fábrica de ídolos contamina o santuário de Deus. E aqui nós estamos falando sobre santidade, queridos. É isso que o Senhor nos traz. A partir da compreensão de que não há comunhão, não há associação, não há vida comum, koinonia, não há vida que se compartilhe com descrentes. Somos chamados a influenciar e não a sermos influenciados, entendendo a batalha espiritual travada em nossa vida, em nosso coração. E aqui a instrução final fala sobre esse santificar-se, preservar, purificar o templo, o santuário de Deus, que é o nosso corpo. E não apenas o corpo enquanto carne, mas o corpo, a alma, a parte material, tangível, e a parte intangível, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles. E aqui Paulo cita textos do Antigo Testamento, lá do Pentateuco, dos profetas, a lei e os profetas, trazidos como fundamentação para sermos santos. Habitarei com eles e andarei com eles, é palavra do próprio Senhor. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, santifiquem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu, enfim, os receberei. Em outras palavras, em outros textos, nós vamos ler: sem santidade não se verá o Senhor. A santidade é esse requisito para a comunhão, para o contentamento, para termos a vida plena, abundante. Essa purificação da mente, do coração, do corpo, da alma. Saiam do meio deles, não se associem, não entrem em julgo desigual, não pensem da mesma forma, porque agora vocês têm um novo pensar. Busquem a transformação de vossas mentes, a metanoia, a mudança de pensamento a partir de novos princípios, novos valores, de uma reprogramação. Não toquem em coisas impuras, e aí, então, eu os acolherei, eu os receberei, enfim, vocês terão acesso a mim, pela santificação, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha como Paulo aqui traz instruções preciosas, trazendo primeiro o aspecto da autoridade de Deus. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E posteriormente ele fala sobre o relacionamento de Deus conosco. Serei pai, serei Deus
Serei pai. A autoridade que nos conduz, que nos sustenta, com a sua mão firme, com o seu braço forte, com justiça, com poder, mas também o pai que se relaciona conosco em amor, cuidado, bondade, graça, misericórdia. Serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, ele traz aqui a lei, as profecias, essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, ou a alma. O espírito aqui grafado com E minúsculo, a nossa alma. Tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Terceiro e último ponto, como andar na luz, vivendo em santidade e temor ao Senhor. Vivendo em santidade e temor ao Senhor. A banda já pode vir. O texto é claro quando nos fala sobre essa santidade. Separem-se. Por isso nós vamos ler lá no Antigo Testamento todas aquelas instruções quanto a uma dieta específica, hábitos e costumes específicos. Entendam, o que Deus estava ali buscando era a santidade do seu povo. Um povo que passou séculos contaminados, influenciados por toda a idolatria egípcia. Os egípcios que tinham Deus para tudo, eram politeístas, extremamente aversos ao Deus Todo-Poderoso. Leia-se as atitudes do faraó. E Deus precisava santificar, preparar esse povo para adentrar a terra prometida. Ali é uma ilustração, é uma tipologia, é a antessala do que nós haveremos de experimentar na eternidade, nessa caminhada pelo deserto da vida. A terra prometida que está adiante, quando estaremos com o Senhor, estamos sendo preparados, estamos sendo ensinados a sermos santos, e isso para nós não deve ser um peso, não deve ser algo ruim, não deve ser uma obrigação, mas algo que nos aproxima a cada dia mais do Senhor, e nos leva a viver a plenitude, o contentamento, a alegria no Senhor, a despeito das lutas, dos problemas, de tudo que nós passamos, das adversidades, dos dilemas da vida. E só no Senhor nós experimentamos essas coisas. É uma experiência de comunhão, uma experiência relacional. É um direito que nos foi dado de chamarmos e entendermos a Deus como Pai. Esse Pai que não falha, que não falta, um Pai de amor, de um amor perfeito, mas que também exerce autoridade sobre nós, porque é Deus, porque é Senhor, porque sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos, ainda que nós nos arroguemos eventualmente em saber, nós não sabemos. A vontade de Deus, ela é sim, sempre boa, é agradável e é perfeita, e é isso que está escrito, é assim que nós cremos. Portanto, andar na luz, ou para andar na luz, nós precisamos também viver em santidade. Em outras palavras, em comunhão com Deus, alegrando o coração do Senhor, em submissão ao Senhor, entendendo, conhecendo ainda mais os seus propósitos. Aqui eu trago santidade e temor, como ao final o apóstolo Paulo vai trazer essa expressão, aperfeiçoando, né? Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, o que nos afeta carnalmente, mentalmente, emocionalmente. Aperfeiçoando, amadurecendo, crescendo em santidade, ou aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Queridos, essa palavra temor, muitas vezes também mal compreendida, não tem a ver com medo, necessariamente ou exclusivamente. É a reverência, é o respeito, é a submissão ao Senhor. Tanto é que João, o apóstolo, em sua primeira carta, vai dizer que o perfeito amor, e esse perfeito amor é o próprio Deus. Ele afirma que Deus é amor, 1 de João 4:8, 4:16, ele afirma e reafirma que Deus é amor, e conhecendo a Deus, nos santificando, agradando a Deus, nós somos aperfeiçoados nesse amor, porque o perfeito amor, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, afasta todo o medo. Nós não buscamos a santidade, não buscamos obedecer a Deus com medo do castigo, da punição, não, isso já foi tirado da nossa vida, não há mais condenação. Todos os meus pecados passados, presentes e futuros foram resolvidos por Cristo de uma maneira única, suficiente, eterna, como aqui já falei a respeito da salvação.
Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não obedeço a Deus com medo do castigo. Eu não obedeço a Deus com medo da punição, das consequências da minha desobediência. Eu não me relaciono com Deus baseado no medo, sabe, na ansiedade, no pavor ou no pânico de um Deus todo-poderoso. Não, Ele é todo-poderoso. Ele é perfeito e perfeitamente santo, mas também é Deus de amor. É nesse amor que eu sou sustentado, foi por esse amor que eu fui alcançado. O perfeito amor afasta todo medo. O temor pressupõe o amor. O temor sem amor nos impõe o medo do castigo ou da punição. O temor pautado e fundamentado no amor de Deus por nós nos conduz à sua presença, nos impele à santidade, nos faz observar, obedecer por gratidão, correspondendo ao amor que nos alcançou. Portanto, andar na luz também é viver em santidade, viver em temor ao Senhor. Esse é o terceiro e último ponto que nos fala sobre a santidade e o temor, sobre vida com Deus, sobre entendermos o que já alcançamos, de como nós fomos contemplados, como nós fomos abraçados, como nós fomos perdoados, como nós fomos salvos. O autor de Hebreus assim afirma, Hebreus capítulo 12, verso 28. Portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça a nossa fé, para permanecermos na luz, não apenas andar, mas permanecer no Senhor, naquele que lançou luz sobre as nossas vidas, lançou luz sobre as nossas mentes, que nos faz experimentar coisas novas, em meio aos dilemas, em meio às tentações, às propostas, seduções desse mundo. Nós precisamos discernir sobre aquilo que vem do Senhor, aquilo que aproveita as nossas vidas, aquilo que nos edifica e nos faz bem, um bem eterno, e aquilo que deve ser por nós reprovado, eliminado, porque não devemos nos pôr em julgo desigual, não devemos nos associar, não devemos nos deixar influenciar pelo mundo. Ao contrário, nós somos chamados a influenciar, nós somos chamados a manifestar a glória de Deus, nós somos chamados a proclamar o amor de Deus, junto a esses que não creiam, que creem de formas diferentes, que creem de formas diversas da nossa forma de crer, da nossa compreensão de que só há um Deus, há um só caminho, uma só verdade, e um só que pode oferecer vida e vida eterna, e o seu nome é Jesus.